Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você esteja ouvindo. Meu nome é Marlon Fernandes, sou CEO da M Fernandes. Hoje eu tô com um convidado super especial. Esse é o mais um AM Conversa, um ambiente que a gente conversa sobre os nossos projetos, as pautas que acreditamos. Antes de começar, vou pedir para você seguir o nosso canal no YouTube, se você estiver assistindo no YouTube. Curta esse vídeo, mande para mais pessoas. Isso ajuda muito o nosso conteúdo. Se você estiver ouvindo no Spotify, dá umas 5 estrelinhas, que faz muita diferença. E eu tenho certeza que esse conteúdo você vai gostar bastante e vai mandar para muitas pessoas. Eu tô com um convidado super especial, cara. Um cara que nesse mundo de arquitetura produz um conteúdo muito legal. Eu sou um seguidor seu, acompanho seu conteúdo. Então eu fiquei muito feliz de você topar participar aqui, conversar comigo sobre esse tema super complexo. Eu acho que você tem uma abordagem muito legal e que ajuda muitas pessoas a entenderem a arquitetura mesmo, porque a arquitetura fica muito longe das pessoas e aí você trazendo para o mundo real. A Gabi do Marketing aqui fez uma introdução sua, eu vou falar, e se tiver alguma coisa errada você pode corrigir. Tá legal. Hoje estamos com Bruno Kim, arquiteto e urbanista com uma trajetória incrível. Ele é formado pela FAUSP em 2012, nascido no centro de São Paulo, filho de imigrantes coreanos, passou por diversos escritórios renomados como Pascali, Metro Arquitetos, foi sócio e fundador da 82, empresa multidisciplinar, e hoje está à frente da Bruno Kim Arquitetura. Com a carreira de 15 anos, Bruno busca aliar a sensibilidade artística ao pragmatismo corporativo para transformar visões de mundo em espaços através da arquitetura. E aí, Bruno, tá certo? É isso mesmo? É isso aí, tá perfeito. Legal. Vamos começar, Bruno. Eu queria que você explicasse um pouquinho da sua trajetória, desse uma introdução pro pessoal sobre a sua trajetória aqui. Eu tentei resumir, mas tenho certeza que tem muito mais coisa para falar. Tá legal. Bom, eu fui formado na FAUSP. Logo que eu saí, nos primeiros estágios, na verdade, eu entrei na FAUSP porque eu queria design gráfico, não queria arquitetura. Na época, a FAUSP era mais uma faculdade de arte, assim, do que de arquitetura. A gente brincava que da FAU saía até arquiteto, porque saía chefe de cozinha, estilista, enfim, alguns arquitetos, muito designers. Mas aí foi aparecendo as oportunidades de estágio e tal. Eu acabei em alguns escritórios legais, por onde eu comecei a descobrir que eu gosto mesmo de arquitetura. Eu lembro de infância, eu sempre gostei de desenhar, não só por desenhar, mas desenhar alguma coisa que vai virar alguma coisa, vai virar uma mesa, vai virar um espaço. Eu fui descobrindo ao longo do caminho que eu gostava de arquitetura. Aí, em algum momento, eu caí na Metro Arquitetos, por indicação de um professor meu, para quem eu tinha pedido estágio. De lá, puta escola de arquitetura, o Martim, o Gustavo, a Ana, que era sócia na época, são profissionais incríveis, aprendi muita coisa e também tive a oportunidade de trabalhar em alguns projetos do Paulo Mendes da Rocha, que já é um privilégio, né? Paulo Mendes da Rocha, para quem não sabe, ele é um prêmio Pritzker, então ele está a nível de Oscar Niemeyer. No Brasil são os 2 únicos brasileiros que têm prêmio Pritzker. E depois de sair da Metro Arquitetos, onde a pegada é quase que uma extensão assim, do pensamento de faculdade, da FAUSP de arquitetura, eu passei pelo Pascali Semerjian, que é um outro perfil de arquitetura, muito mais lúdica, muito mais pensando na experimentação do desenho. Então, se por um lado a Metro Arquitetos era uma arquitetura muito de senso crítico assim, em relação à cidade, o Pascali, o Semerjian, o Domingos e o Serkis, eles eram muito lúdicos, muito soltos no traço, na experimentação. Depois disso, eu passei pelo corporativo, tive a oportunidade de trabalhar na agência da Hyundai, da Samsung, que era outra pegada. Se nesses escritórios eu tinha que personalizar os espaços para quem fosse usar, na Hyundai e na Samsung eu tinha que fazer casa de celular e casa de carro, né? E meu trabalho era fazer com que todas as lojas no Brasil tivessem a mesma experiência do consumidor para ir lá comprar um carro para pegar um celular na loja. E eu sempre tive os meus freelancers, meus trabalhos paralelos, até que a coisa foi andando. Criei um escritório com os amigos de faculdade, que a gente trabalhava com ilustração, branding, arquitetura, fazia uma solução completa assim, para todo mundo que precisava de alguma coisa visual. E
2, 3 anos atrás, eu saí da sociedade, porque a arquitetura estava dando bem certo, e abri meu escritório, Bruno Aqui Arquitetura. Legal. Conta pra gente como é que foi esse caminho das redes sociais aí, que você teve toda essa construção, né? E tem todo um trabalho muito legal nas redes sociais. Nunca gostei muito de me expor, ainda não gosto muito, mas a gente precisa entender que faz parte da profissão, né? Então, assim, o que a gente vê no Brasil e no mundo também é a mesma coisa. Entrar no mercado de construção civil, principalmente de arquitetura, é uma coisa muito restrita, é uma coisa que as pessoas que entram no mercado de arquitetura geralmente já têm um conhecido, já tem uma rede de apoio assim, para dar o primeiro trabalho. Então, né, o meu primeiro freelancer, assim, digamos, foi uma reforminha de banheiro. Se é uma pessoa que nasceu nesse contexto, o primeiro freelance dela é fazer uma casa. Então, assim, eu comecei a ver que não daria certo depender do ritmo do boca a boca, que eu precisava me inserir de uma forma melhor e para mais gente. E foi nessa que eu caí na rede social, também um pouco para começar a explicar um pouco melhor para as pessoas que a arquitetura vai muito além da decoração, da combinação de materiais, da estética, do bonito e funcional, que é o que todo mundo quer. Para mim, a arquitetura vai muito além disso. Ah, não, muito legal. Fica a dica, sigam o Bruno, que ele faz um conteúdo muito legal mesmo, diferente. E eu acho que o grande mérito ali também é saber conversar, né? Porque eu sinto tem uma distância muito grande do arquiteto, na linguagem dos arquitetos com as pessoas, né, Bruno? Então eu acho que o seu mérito ali é conseguir trazer isso para a realidade das pessoas, né? Isso daí é bastante complicado. Eu acho que assim, a maioria dos arquitetos reclama dos clientes e os clientes reclamam dos arquitetos, e para mim isso, grande parte, é problema de comunicação da parte dos arquitetos, porque o cliente não tem obrigação nenhuma de saber de qualquer coisa sobre arquitetura, mas o arquiteto ele tem sim responsabilidade de conseguir explicar as ideias de uma forma que qualquer um entenda. E aí, nesse sentido, quando se fala de algum projeto, o arquiteto já vai falar do partido arquitetônico, volumétrico, da permeabilidade dos usos, e ninguém entende nada disso. No final das contas, a pessoa que quer reformar uma casa, ela quer saber se ela vai viver bem, se tem espaço para guardar panela. Então, assim, a distância entre o vocabulário do arquiteto e da pessoa que não é arquiteta, que é quem vai consumir, de fato, o espaço projetado pelos arquitetos, é muito distante. Tanto que, para mim, um dos maiores erros é arquiteto fazer arquitetura para outros arquitetos. Quem vai consumir arquitetura não são outros arquitetos, são pessoas que não são arquitetos. Esse é o nosso público. Isso acontece muito, né? Tem muito projeto assim que é mais do arquiteto do que do cliente, né? Então o arquiteto toma muito cuidado para isso, né? Daí que sai a briga, daí que saem as experiências ruins com os arquitetos, e é ruim para a classe como um todo, né? Porque todo mundo fica achando que arquiteto tá lá só para tirar dinheiro dos outros, para deixar mais caro, e é um pouco... Isso que a gente está conversando é uma parte muito grande desse problema. E assim, eu acho que faz muita diferença, né? É falar para as pessoas que vai ter problema no processo, né? Todo mundo sabe. Quem já passou pelo processo de reforma sabe quão complexo é. E muitos conteúdos nas redes sociais, muito arquiteto aborda de uma maneira que parece que é um mundo perfeito, né? A pessoa faz o projeto e ela, depois de alguns meses ela recebe ali... vai trabalhando, com certeza chega nesse momento, mas é um transtorno, não tem como, né? Gera muito problema nesse processo. Assim, eu sempre falo que obra dá dor de cabeça. À medida do possível, eu convenço os meus clientes a não fazer. Eu falo, olha, se a gente for para fazer, é para mudar muito a sua vida, porque se não for mudar nada, se for para deixar só um pouquinho mais bonitinho, eu acho que não vale a pena. Porque o gasto de energia, o gasto financeiro, a dor de cabeça que você vai ter é muito grande e vai dar problema, porque a gente tem problemas estruturais, assim, nesse mercado que empresa nenhuma consegue resolver de um dia para o outro. Tem problema de formação, tem problema... você para pensar, não existe, quer dizer, existem poucas escolas de pedreiro. Mas, então, como a gente vai fazer obra se as pessoas não são formadas para ser um pedreiro? Então, assim, a gente tem um problema estrutural tão grande para se fazer as obras que não tem como dar certo de forma fluida hoje. Então, é isso, né? O mundo da rede social, a grama do vizinho é sempre mais verde, né?
e as pessoas querem soluções rápidas, mas a gente precisa conseguir explicar para as pessoas que não é uma solução rápida, é uma coisa dolorosa, é uma coisa que demanda tempo, não só da parte de desenvolvimento de projeto, mas de reflexão do próprio cliente, mas que, no final das contas, o retorno vai valer muito a pena. Então, acho que a luta do dia a dia de abrir a câmera, sorrir para o pessoal, fazer um stories, pensar na postagem de amanhã, é com essa intenção. De levar a verdade ali para as pessoas. De levar a verdade, de alinhar as expectativas corretas para não gerar tanta frustração. Até passando um pouco por isso, até pelo conteúdo que tem de arquitetura, tem muito modismo ali da arquitetura, né? Qual que é a sua visão sobre essa relação do modismo com o projeto da pessoa? Como que é o seu trabalho para adaptar isso? É engraçado, né? Porque eu acho que, de forma geral, o público que procura um arquiteto, muitos procuram, quero renovar a minha casa porque ela está ultrapassada. E aí, sempre quando alguém vem com essa demanda, eu falo, está ultrapassada em qual sentido? O sofá não é o da moda, ou a cozinha, eu estou sentindo que está um pouco antiga. E aí eu falo, tá, mas qual foi a última vez que você reformou sua casa? 4, 5 anos atrás. Então, assim, o padrão é que eu entendo a necessidade de mercado, de se criar tendências, de se criar modismos, porque o mercado precisa gerar, você precisa criar algum tipo de sensação de que a pessoa precisa consumir certa coisa para o mercado girar. Mas, por outro lado, eu acho muito nociva assim, essa busca por estar na moda, porque diferente de uma roupa, né, que a gente troca, é só tirar a roupa e colocar outra, como a gente está falando, uma obra é uma coisa que demanda muita energia, muito recurso, até do ponto de vista de sustentabilidade do mundo, né? Então, eu acho que é muito importante a gente passar as expectativas certas e fugir um pouco desses modismos para falar, mesmo porque o modismo ele não transforma tanto assim a vida da pessoa. Se a cozinha tem ripadinho ou não, a pessoa vai viver exatamente do mesmo jeito que vivia antes. Mas se for para gastar toda essa energia, que seja uma experiência realmente transformadora para a vida da pessoa, porque caso contrário, é só modismo, é só gasto de dinheiro, não é bom para o mundo, não é bom para o seu bolso, não é bom para ninguém, é só uma estratégia de fazer o mercado girar, que paciência, esse é o mundo que a gente vive também, né? E tem como mudar o apartamento e trazer benefício? Esse que é o ponto, né? Se for fazer uma mudança, realmente fazer um ambiente de trabalho, que a pessoa consiga se concentrar mais, fazer um ambiente de relaxamento. Com a pandemia teve muito isso, né? Um ambiente que a pessoa consegue se conectar, alguma coisa verde, dá para fazer. A arquitetura possibilita isso. Então, se é para fazer, não faz por modismo, né? Faz uma coisa que realmente vai gerar um benefício para a pessoa. Claro, porque assim, se você reforma a cozinha para estar na moda, do ponto de vista do custo, é quase a mesma coisa que você reformar a cozinha para você conseguir, por exemplo, incluir os filhos nas tarefas domésticas de cortar a cenoura, cortar os vegetais. Uma criança de 3 anos com uma faquinha sem serra já consegue ajudar a cortar cenoura, cortar pepino, incluir nas tarefas domésticas. Isso daqui é uma coisa de visão de mundo, né? Não. Então, assim, você prefere gastar, sei lá, 60 mil numa cozinha para deixar só ela bonitinha, ou você prefere gastar 60 mil numa cozinha que vai transformar a rotina da sua casa, que está imprimindo a sua visão de mundo, como você quer educar a sua família, a visão de mundo que você tem sobre comida, sobre cozinha, sobre família, o custo é quase o mesmo para fazer as duas coisas. Sim, sim. Não, muito legal essa abordagem. Então, vou ouvir no podcast, você me corrige se eu estiver falando errado, Giopocast. É Giopocast. Giopocast da comunidade coreana, muito legal, fica a dica aí pro pessoal. E você abordou um tema muito interessante sobre o concreto aparente, que é uma moda, e aí contou toda uma história. Seria legal se você pudesse passar pra gente isso. Legal. O concreto aparente muita gente gosta porque é moderno ou porque é chique, né? Mas toda vez que alguém vem com essa demanda, gosto do cimento queimado, do concreto aparente, como uma questão modista, e muitas pessoas falam, eu quero concreto aparente porque está na moda, eu acho sempre legal resgatar de onde veio essa estética do concreto aparente.
que vem, na verdade, do pós-guerra, da Segunda Guerra Mundial. Então, todas as cidades europeias estavam destruídas. Os governos falaram, a gente precisa construir casa, a gente precisa reerguer as cidades sem muito dinheiro. Então, como que a gente faz? A gente economiza, quase que tira todos os ornamentos, e a gente deixa a estrutura do edifício no concreto mesmo, sem acabamento, sem ornamento, porque é o que dá para fazer. E aí também disso começaram a explorar a estrutura não só para ser o pilar, mas também eventualmente vir o brise, vir a proteção contra o sol dos edifícios. Tudo isso para dizer que o concreto aparente ele é uma estética de escassez. Em algum momento, passou 20, 30 anos, acho que a cada 10 anos isso daqui se repete, aparece em algum lugar que o concreto aparente é chique. Então, assim, o que eu quero fazer não é que você não pode gostar de concreto aparente, está tudo certo se você gostar. Mas eu acho que todo mundo fala que quer uma casa com significado e não sei o que lá, mas o significado do concreto aparente tem essa origem. É isso que você quer? Ou você acha que é chique porque alguém falou que é chique? Então, é esse questionamento que eu tento trazer sempre quando eu estou fazendo um projeto. E eu acho que esse tipo de discussão também é o que constrói a nossa cultura, né, aos poucos. A pessoa entender da onde veio o concreto aparente, se ela realmente gosta ou só está seguindo uma tendência, né? E ela se questionar isso, né? Exatamente. Eu falo um questionamento semelhante, né, para essa pessoa. Você acha que daqui a 10, 20 anos faria sentido fazer uma parede simulando o bloco baiano que fica aparente nas favelas? Se isso ficar chique algum dia, que pode virar, o que você acha disso? Que é um raciocínio paralelo, né? É quase isso que aconteceu com o concreto aparente. Não, perfeito. Não, muito legal, é bem legal essa abordagem. E aproveitando, quais dicas você daria para a pessoa que quer uma casa de fato autêntica? Qual o caminho que ela tem que percorrer para... É engraçado, né? Porque as pessoas querem autenticidade seguindo a moda. Né? Se você seguir a moda, que é o que todo mundo quer fazer, sua casa nunca vai ser autêntica. Ela sempre vai ser parecida com a casa de outra pessoa. Então, o que eu sempre tento trazer nos projetos com os meus clientes é achar quais são as suas verdadeiras vontades, quais são os verdadeiros gostos, que também, para mim, é uma coisa muito complicada, né? Você entender que tipo de roupa você gosta de usar, que tipo de comida você gosta de comer, e tentar separar o que é uma coisa que eu faço porque os outros também fazem para me enturmar, e quais são as coisas que eu realmente gosto na minha essência. Então, qual cor você gosta, que tipo de material você gosta, que tipo de comida você gosta, como você quer conviver com seu marido, com seu filho, ou não quer que cada um fique no seu quarto, ou quero morar sozinho para sempre, não sou um pouco mais reservado, não faço questão de ter uma família. Acho que olhando para essas questões que se chega numa casa autêntica, que é uma casa que ninguém mais vai ter. É uma casa que é só sua, justamente porque ninguém tem uma vida igual de outra pessoa. Todo mundo tem uma vida diferente de cada um. Eu acredito que se a gente olha para essas questões que fazem cada pessoa única, consequentemente, sem tanto esforço, vai acabar de que o lar, o espaço que a gente está criando, vai também ser autêntico por consequência. Entendi. É muito mais um trabalho antes da pessoa pensar na estética, pensar na vida, no dia a dia, para ir pensando nos espaços, e daí vem uma estética, né? Do que, eu acho que uma causa autêntica é como uma cadeira de balanço, não sei, algo do tipo específico, mas não tá aí, né? Tá no uso, na vida da pessoa também, né? Não, com certeza é por aí. Por exemplo, tem o problema da cozinha em ilha, né? Todo mundo quer cozinha em ilha. Mas aí, por que você quer cozinha em ilha? Porque eu imagino que, assim, a cozinha em ilha ela surgiu por conta da necessidade de alguém que alguém teve em algum momento da história. Perfeito. E aí se chegaram numa cozinha em ilha, numa cozinha em U, em uma cozinha em bancada paralela, seja lá o nome que você quer dar para sua cozinha. Mas todas essas formas, elas são soluções para algum problema que alguém teve lá atrás, e se chegaram nessas soluções. E hoje a gente olha para essas soluções como se fosse um bem de consumo. Eu estava conversando com um cliente, tendo essa discussão, ele falou, nossa, é verdade, eu gosto de cozinhar, reformei a minha casa com cozinha ilha, que é o que eu queria, e hoje eu cozinho menos.
E ele nunca tinha percebido que talvez tenha sido isso. Eu falo, a cozinha em ilha, ela atende essa necessidade. Se você for cozinhar sozinho, por exemplo, se tem o hábito de cozinhar sozinho, o ideal é que as coisas estejam ao seu redor. Talvez uma cozinha em U funcione melhor para você. Então, assim, a gente sempre precisa olhar qual que é o problema, qual que é a sua necessidade, e a arquitetura, o tipo de bancada, ela vai ser uma resposta para a sua necessidade, e não um produto de consumo. Porque eu sei que o apelo da cozinha ilha realmente é bonito, é uma coisa que esteticamente os volumes ficam bonitos, etc e tal, mas nem sempre é a solução que você precisa para sua vida. Perfeito. E aí, o que você quer? Uma coisa bonita ou viver melhor? Perfeito. E eu acho que até falando da cozinha ilha, me vem muito os filmes americanos, aquelas casas, com aquela... que é muito o conceito ali daquelas casas também, aquele meio padrão americano, né, dos filmes. Eu acho que tem muito esse impacto subconsciente que a gente nem sabe de onde vem, porque que a gente gosta, né? Não, total. E aí entra numa questão cultural, né? Porque aí você para pensar, a gente tá o tempo todo discutindo o que é identidade brasileira, o que é cultura brasileira, ao mesmo tempo que a gente importa muito as ideias sem questionar. Isso, para mim, é um problema imenso. Assim, muitos dos problemas que a gente tem do ponto de vista de tolerância política, tolerância religiosa, vem dessas questões de não se refletir qual que é a própria cultura, assumir a própria cultura, empoderar a própria cultura e valorizar a própria cultura. Com certeza. Não, aí vou até fazer meia culpa das incorporadoras aí. Prédio espelhado comercial no país tropical não faz o menor sentido, né? Você constrói uma estufa, só que por impacto que a gente tem, a gente pensa, em Nova York, os prédios, em Londres, a gente tem aquela visão de mundo, quando a gente traz para o nosso mundo, e aí você tem projetos corporativos no Brasil, que são muito melhores, com ventilação cruzada. Como que você faz um prédio espelhado, coloca um ar-condicionado dentro, num país tropical? Tem um questionamento gigante, que é isso, né? Por que a gente está fazendo? Porque a gente é impactado com aquela cultura que a gente nem se questiona, né? E coloca um modelo de torneira e de vaso sanitário que economiza água e fala que o prédio é sustentável. Exato, faz a certificação, né? Perfeito. Você tem algum exemplo de algum cliente que você possa falar, que você chegou no caminho para ser um projeto realmente autêntico, e como foi essa construção? Eu acho que todos os projetos, tirando um ou outro ao longo do caminho que dá errado, paciência faz parte, que é quando o arquiteto e o cliente não dá match, né? E a gente demora para perceber isso, tanto da parte do arquiteto quanto da parte do cliente. Acho que, tirando um ou dois projetos, todos os outros projetos, de alguma forma, foram bem-sucedidos nesse sentido, pelo que eu ouvi dos clientes. Então, quais são os comentários que eu mais ouço? Nossa, esse projeto ficou a nossa cara. Teve um outro cliente que mudou, começou a receber os amigos também têm amigo que reformou e falam, esse outro amigo que reformou ficou bonito, mas eu imagino várias pessoas morando nesse apartamento. No apartamento de vocês, eu não consigo pensar em outras pessoas além de vocês. Porque, assim, eu acho que a gente está falando de cozinha, da visão de mundo de como construir uma família, da visão de mundo de como você quer conviver com as outras pessoas, como quer ou não conviver com as outras pessoas, e isso também se transmite na parte estética, né? Às vezes eu vou visitar a casa dos meus clientes, eu falo, nossa, parece que vocês sempre estão combinando com o espaço de vocês. Porque as escolhas, os gostos que elas têm, elas vão usar para escolher um material e para escolher as roupas, enfim. Então eu não fico muito preocupado em ficar fechando paleta de material, não sei o que lá. Se a pessoa escolhe sempre o que ela gosta, em algum momento isso vai fazer sentido e as coisas vão combinar. Porque é a coerência interna da pessoa. Então, nesse sentido, todos os meus projetos eu acho que têm algum nível de sucesso. Às vezes é claro que se expressa mais forte esteticamente, às vezes fica mais restrito a algum detalhe de cozinha, alguma forma de pegar uma panela para cozinhar. Por exemplo, eu estava conversando outro dia com uma cliente que gosta de fazer caldo, precisa ter uma torneira em cima do fogão, porque senão você vai pegar 5 litros toda hora, levando da pia, não sei o que lá, e isso não tem tanto reflexo estético, mas é um ponto que eu acho que é bem sucedido do ponto de expressar a visão de mundo da pessoa e de fazer uma coisa autêntica para ela. Seu trabalho é quase de terapia ali, né? Para entender o que realmente a pessoa gosta. Não, total. E eu tenho clientes que são psicólogos.
E às vezes eu faço essa pergunta, eu tenho uma dinâmica inicial antes de começar o projeto, né? Para entender melhor a visão de mundo das pessoas, para alinhar um pouco as expectativas de como eu vou atender cada cliente. E aí eu sempre pergunto... Uma das perguntas é, tá, mas como você quer viver? Entendi o que você quer, mas como você quer viver? Aí a pessoa para, nossa, que pergunta difícil. E a gente está fazendo a casa da pessoa para ela viver, mas ela nunca parou para realmente parar para pensar em como ela quer viver. É uma coisa muito louca isso, né? Né, e o que é mais difícil também que é a típica coisa que você nunca vai pensar antes, né? De pensar no projeto, no desenvolvimento de um projeto. A gente deu uma acompanhada nos seus conteúdos, você tem uma opinião polêmica em relação à psicologia das cores, que tá algo que tá em moda até, né? Qual que é a sua opinião, se puder falar pro pessoal? Primeiro, por que você acha polêmico e o que você entende de psicologia das cores? Cara, assim, eu vou te falar que o que eu entendo de psicologia das cores é um impacto que as cores têm para as pessoas em relação a acalmar, isso falando bem básico, né? Você vai explicar melhor. Mas em acalmar, deixar a pessoa mais animada. Tem aquelas coisas, o McDonald's é vermelho e amarelo porque ele gera para você ter a felicidade, chegar lá e tá com fome, tem o impacto. Tem até assim, né? Essa marca é dessa... Tem muita questão de branding também. Essa marca é dessa cor porque ela quer trazer, ela quer se relacionar com tal arquétipo. Tem toda uma ideia da influência das cores na vida das pessoas. E aí o que eu entendo que trouxeram isso para a arquitetura, porque muitos arquitetos acreditam que isso tem um impacto no dia a dia das pessoas. Não sei se acertei aí ou falei besteira. Eu acho que psicologia das cores tem a ver com isso, com quais emoções ou quais sensações cada cor gera em cada pessoa. Mas para se chegar, né, eu acho muito curioso que isso, de alguma forma, imprime uma justificativa científica sobre uma escolha que é subjetiva. Mas aí você para ver a literatura de psicologia das cores, claro que o método, muitas vezes, é um método sério para se formular o que cada cor, qual sensação cada cor dá. Mas, geralmente, ela vem de uma experiência ou vem de uma pesquisa, né? E todo mundo sabe que uma pesquisa, você tira as margens de erro. Então, você pergunta para as pessoas, ou você faz uma experiência, e aí você tira aquelas que estão fora dessa curva, fora da opinião, da resposta da maioria. E dentro dessa maioria que você chega e formula, faz um conteúdo mais consolidado, falando que cada cor transmitiu, a sensação que cada cor transmitiu para aquela amostragem de pessoas. Dito isso, eu acho que quando a gente vai trabalhar com uma marca ou com um espaço que vai comunicar com muita gente, faz todo sentido levar em conta a psicologia das cores. Mas quando a gente vai fazer a casa de uma família, quem garante que essa pessoa não está fora da opinião da maioria? E qual que é um dos problemas que eu vejo sendo uma pessoa amarela no Brasil? Muita dessa literatura ela vem da Europa ou dos Estados Unidos. Por exemplo, o branco, na Coreia, eu estava lendo um livro de uma escritora coreana, o branco é o luto. O luto aqui no Brasil, que vem da Europa, é o preto. Então, assim, toda vez que alguém falava, putz, o azul inibe a fome, o vermelho faz isso, eu acho que eu tô quebrado, porque isso não está funcionando comigo. E o que eu acho um pouco nocivo é a gente ficar martelando tanto nessa tecla, a ponto de que alguém que tem uma opinião própria ser dominado por uma outra opinião, falando, não, o azul inibe sim a fome, você que não está percebendo. Não, peraí, de onde você está tirando isso, sabe? E isso acaba com essa questão, acaba entrando nessa questão cultural, que eu não quero ser a pessoa que vai pegar a psicologia das cores feita por uma amostragem na Alemanha, por exemplo, e falar que isso tem que funcionar no Brasil, porque a gente tem uma cultura também muito diversa e muito recente. Então, assim, eu não quero criar... Eu acho que a gente ainda não está num ponto de maturidade cultural para se chegar nisso. É só ver as discordâncias de cor e de símbolos, né, que a gente tem no Nordeste e tem no Sul em relação a São Paulo. É tudo muito diferente, de forma que eu acho que
o melhor jeito da gente trabalhar as cores, se tratando de espaços que vão comunicar com poucas pessoas, uma família, um indivíduo, é perguntando para a pessoa o que você gosta mais, o que essa cor te traz, e tentar fazer com que a pessoa tenha certeza assim, do que ela acha. Porque muitas vezes ela sempre gostou do verde, o verde sempre relaxou ela, porque na casa da avó tinha um quarto que ela gostava, que tinha uma comida, que tinha um verde lá que ela gosta e que é aquilo no quarto. Mas em algum momento alguém vai abrir um livro de psicologia das cores dela e falar, olha, o verde causa tal efeito que para um quarto talvez não seja tão bom. Aí a pessoa vai começar a se questionar, ela fala, pera, então será que eu tô errada? Mas eu acho que isso é muito ruim, assim, do ponto de vista de construção cultural e do ponto de vista de arquitetura, de cagação de regra, porque no final das contas ela vai acabar num espaço onde ela não se sente confortável e ela foi inibida ou ela foi talhada das suas próprias opiniões, porque apareceu um arquiteto que falou que o verde tem que causar tal sensação. E ela vai acreditar, porque o arquiteto é uma pessoa formada, ele entende disso. Mas, ao mesmo tempo, é isso. Se usa a psicologia das cores tentando imprimir um rigor científico, mas se desconsidera de onde veio a amostragem, né? É igual a vacina da dengue, né? A gente vai aplicar para essa idade, porque para essa outra idade essa vacina então, não foi testada, então a gente não sabe se funciona. É a mesma coisa para o Brasil, a gente não sabe se essas regras de cor são regras que se aplicam aqui. Pode até ser, mas eu não quero que isso seja uma imposição. Eu acho que tem que ser uma coisa que vem de dentro para fora e não de fora para dentro. Muito legal. Você está trazendo uma padronização para um projeto que você quer que seja individual, né? E aí gera um problema. E assim, o mais legal da sua argumentação, acho, é esse ponto de... Você faz a pessoa se questionar de uma coisa que ela acredita e gosta, né? Então faz muito sentido aí, muito legal. E aí todo mundo quer um projeto autêntico e usa um método científico de uma cultura branca num país totalmente miscigenado e que continua chegando fluxos imigratórios contribuindo para essa construção da cultura brasileira. Então eu acho uma pena assim, ficar martelando nessas questões de tem que ser essa cor, tem que ser aquela cor. Poderia ser muito mais ampla essa discussão do que impor, né, algo. Mesmo porque a gente que cria o significado de cada símbolo, de cada cor, né? É só ver a bandeira do Brasil. Significava uma coisa, recentemente a camiseta da CBF foi virando outra coisa, que está virando uma outra coisa. A gente precisa ter autonomia e autoconfiança para criar os nossos próprios símbolos. O Vila Nova Artigas, ele falava muito isso. A gente está ficando desprovidos dos símbolos da cidade. Então, a torre, o que uma torre de uma escola representa, o que o sino de uma igreja representa, o que uma cruz representa. A gente está caindo em criações de espaços desprovidos de símbolos, porque está todo mundo confuso, né? Está todo mundo confuso. A gente tem, né, várias religiões no Brasil, tem o islamismo, tem o judaísmo convivendo lado a lado no Brás, aí vem o pessoal do candomblé. Mas aí chega um arquiteto e fala, gente, não é isso, sabe? Eu não quero ser essa pessoa. Entendi. Não, e eu até no podcast que eu ouvi, você falou uma coisa muito legal. Agora que parece que a gente está quebrando essas bolhas, né? Até você estava explicando em relação à FAO, que teve a mudança de cotas e mudou muito o público e isso tem muito benefício. As pessoas as minorias participando da discussão, a gente começa a descobrir coisas. O Brasil, cara, é tão recente, a gente é muito novo, né? E a gente tá descobrindo coisas que a gente nem sabia, né? Discussões sobre pessoas que foram importantes na história. Então, a gente tá nessa construção aí, né? Então, como que a gente vai pegar uma padronização e determinar qual é a cor que faz algum sentido no nosso país se a gente tá se descobrindo ainda, né? Claro, e isso para mim é um dos problemas, uma das questões do porquê que a gente sofre tanto para resolver o problema da moradia, por exemplo. Porque, né, vira e mexe aparece um projeto emblemático para resolver, entre aspas, né, um problema de uma comunidade, de um espaço carente. E aí você vai ver quem fez foi um arquiteto branco que vem de lugares privilegiados da cidade. Não estou dizendo que essa perspectiva não seja válida, mas será que essa é a única perspectiva? Por exemplo, você viu o filme do Mussum?
Não, ainda não. Eu tava vendo uma entrevista com um ator, esqueci o nome Nossa, dele. ficou muito parecido, né? É muito legal, assiste, esse filme é muito legal. E aí ele tava contando a história de como nasceu o filme, que era um diretor que conheceu o ator e falou, a gente precisa fazer uma coisa junto. Só que aí saiu o livro do Mussum, e aí o diretor falou, eu acho que a gente precisa contar essa história. Mas eu acho que eu não sou a pessoa para dirigir essa história, porque eu sou branco. E a história do Mussum é uma história das comunidades do cariocas, né? Uhum. Ele fala, eu não sei, como que eu vou transmitir uma história que eu não sei? Aí colocou essa história na mão de um outro diretor, aí sim, se eu não me engano, ele é preto ou pardo. E o filme saiu com a autenticidade com que saiu, um baita filme brasileiro. Então, assim, isso transpondo para as nossas cidades... dando a importância do porquê que é tão importante ter diversidade nas pessoas que estão tomando qualquer tipo de decisão, seja do ponto de vista político, falando em quais lugares vão ser feitas quais intervenções, ditando as regras, seja no projetista que está desenhando cada espaço, a gente precisa ter uma representatividade que transmita ou que reflita a representatividade de quem vai morar lá. Então, assim, também não é à toa que a gente está com tanto problema político, porque a maioria é homem branco careca. A sociedade brasileira não é assim. Então, assim, uma das maiores bizarrices que eu vi recentemente, uns anos atrás, foi na época da reforma da lei trabalhista, um bando de homens falando se a mulher grávida estava em condição insalubre ou não. O cara não sabe o que é ser grávido, ele não tem essa experiência, ele não sabe quais são as dificuldades. Então, assim, a gente precisa fazer um esforço com muita velocidade para fazer com que os espaços que as pessoas que estão desenhando os espaços, estão tomando essas decisões, reflitam e tenham a perspectiva das pessoas que vão usar esses espaços. A arquitetura tem uma das áreas que tem muita concentração ali, né? E assim, você vê poucas mulheres arquitetas, ela parece, não sei, você pode até passar melhor, eu sinto que as mulheres arquitetas vão mais para áreas de interiores, tem essa situação, tem a situação de etnias também. Então, essa construção, mais pessoas sentadas na mesa para discutir, né? De pessoas diferentes discutindo definições, né? Tipo, e para o cliente também ter mais opções de conexão, né? Eu me identifiquei com esse profissional e não com aquele, tá tudo certo. Mas que tenham opções para que todo mundo consiga se identificar com algum cliente. Mas assim, sempre quando a gente fala de diversidade, a gente sempre se traz um foco para quem é mais vulnerável, para as pessoas com menos renda. Mas o inverso também é verdadeiro. Eu, no meu escritório, eu tenho uma experiência de ter trazido uma pessoa mais periférica e no grosso, naquela época, eu estava fazendo mais apartamentos de Higienópolis. A pessoa não sabia como funcionava um aquecedor de passagem, porque ela nunca viu, ela só viu um aquecedor elétrico. E aí, do ponto de vista de, você faz esse banheiro aqui, como que a pessoa vai fazer esse banheiro se ela não entende como que isso funciona? E aí a gente tem um problema de formação, a gente tem um problema também de estrutura de empresa, porque eu fiquei pensando, para mim, enquanto empresa pequena, eu não tenho um ano para treinar essa pessoa, eu não tenho caixa para manter uma pessoa por 2 anos para ela começar a render. E isso acaba com que essa pessoa também seja excluída. No final das contas, ela pediu demissão, ela não aguentou, ela falou, acho que não é para mim. Mas não é que não era para ela, é que as coisas não estavam encaixadas para que todo mundo conseguisse desempenhar o seu melhor papel. Então a gente tem um problema muito grande nesse sentido que a gente precisa resolver. Com certeza. Não, muito legal esse ponto. E assim, qual que é a sua visão em relação à arquitetura para todos, assim, né? Antigamente, eu acho que isso mudou, né? Tá evoluindo muito. Antigamente parecia que a pessoa contratava um arquiteto para uma reforma, para uma decoração, era um público muito mais alto. Agora parece que as pessoas entenderam o benefício, né? E tá ficando mais acessível, né? Eu acho que o pessoal que chegou antes na rede social, né? A Doma Arquitetura, Maurício Arruda, toda essa galera. Eu tiro o chapéu, porque eles gravaram um mato na rede social, e rede social a gente sabe que é uma coisa que, como você falou, estoura bolhas, a gente chega em mais pessoas, então eu acho que isso contribui para a conscientização das pessoas de quais são os benefícios que a arquitetura pode trazer para a vida de cada um. Mas, para ser bem sincero, quando falar arquitetura é só coisa para rico, eu não discordo.
Porque, assim, não deveria ser, não tô falando que deveria ser só para rico, mas qualquer coisinha que você vai fazer dentro de casa já são alguns milhares de reais. Né? Você vai mexer numa cozinha de padrão básico, você vai gastar 40, 50, 60 mil reais com marcenaria, uma pedra muito simples, impermeabilização, piso. Então, assim, não é que arquitetura seja uma coisa cara, mas construir é uma coisa que já é muito restrita. E é o mundo que a gente vive hoje. Então, tem muitos seguidores que me falam para fazer conteúdo, para reformas de melhor custo, né, de custo mais baixo. Eu não sei fazer isso, porque eu falo, a única coisa que eu sei fazer nesse sentido é trabalhar com móveis prontos que você compra na internet e pintar a parede. Fora isso, que já é uma coisa cara, né, para quem pede esse tipo de solução. Fora isso, o que você vai mexer, eu acho que não vai valer a pena. E é uma pena eu tenho que falar isso. Dói muito, assim, porque quer dizer que aquela pessoa que está interessada e que precisa ou que quer aquela alteração no espaço da casa dela, ela não tem acesso. E não tem mesmo, realmente. Assim, é claro que hoje em dia tem algumas empresas tentando atender e fazer obras mais baratas, mas eu acho que a verdade é que hoje, no mundo que a gente vive, é praticamente impossível. Não por conta do arquiteto deixar as coisas mais caras, mas porque o mercado de construção ele funciona dessa forma. Muito legal. Legal não, tipo, a palavra é errada, mas eu acho que é muito legal você falar isso pra pessoa, né? Um arquiteto ser transparente para as pessoas, né? E infelizmente é assim, né? E às vezes é melhor a pessoa esperar um tempo maior pra fazer uma coisa que realmente vai fazer diferença do que ela se forçar e criar uma expectativa que ela nunca vai ter, né? Claro, com certeza. Então, assim, eu também sou meio muquirana. Eu, na minha vida pessoal, eu sou bastante muquirana por conta da história de imigração. Tem coisas que eu dou valor, tem coisas que não. Meus pais chegaram aqui sem um puto no bolso. Então, eles conseguiram achar no Brasil uma forma de ter uma vida confortável para eles e para a família. Então, assim, se para mim já é uma coisa que eu olho, é melhor não mexer, porque o retorno que isso vai dar não vai valer a pena. Que eu vou falar para uma pessoa que tem menos condições financeiras do que eu? Fala, não, você tem que mudar sua cozinha. Eu acho que com esse dinheiro você não vai conseguir mudar a cozinha de um jeito que vai melhorar tanto a sua vida. O que dá para fazer é uma pequena manutenção, trocar um móvel ou outro, pintar, mas a arquitetura mesmo já parte de um valor mínimo bastante alto. Enfim, é bastante frustrante. É uma equação que eu não consegui resolver. Se alguém conseguir resolver também, parabéns, porque do ponto de vista de escritório também é muito difícil, né? Você vai atender um ticket menor. Para atender um ticket menor, você precisa ter mais volume. Sim. Se você tem mais volume, o que acontece? Tem projetos menos personalizados. Com certeza. Porque você tem que dedicar menos tempo para desenvolver aquelas coisas. Então é uma equação que é uma conta que não fecha. Vem uma padronização também, aí perde o sentido. Aí perde o sentido. Então é uma conta que não fecha, assim, não fecha mesmo. Felizmente, a gente tem políticas públicas que olham para a habitação de uma forma geral, para que todo mundo tenha um teto digno para se morar. Mas eu acho que a arquitetura ainda está um pouco distante desse discurso, porque o que a gente vê são muitos prédios carimbados, padronizados. Em qualquer região do Brasil você vai encontrar prédios parecidos. E eu não estou falando nem só de habitação social. Se você começar a visitar os condomínios do Nordeste de Minas Gerais e São Paulo, você vai encontrar casas iguais também. Então é uma coisa muito maluca, porque essa padronização que a gente critica não depende de renda. Uma parte depende de formação de conscientização. E, cara, assim, até pelo lado da incorporadora, tem um processo aí, quando a gente começou a M. Fernandes, não, fazer prédio lindo, né? Tipo, cara, aquela coisa que muda. Porque, assim, a minha opinião é que os prédios mudam realmente os bairros, sabe? Assim, você vê a Ideias Arvos na Vila Madalena. A Ideias Arvos vai ter muitos moradores que vão achar que geraram muito problema, também geraram, óbvio, mas ela valorizou a Vila Madalena. Ela teve um impacto positivo e tem uma arquitetura incrível ali. Isso aí você vê que projetos bons em bairros fazem diferença. Mas agora, com o tempo, tem 10 anos a M. Fernandes, o risco do processo é muito grande, né? Você sabe, assim, é um risco de, 48 meses num projeto. E, assim,
essa conscientização, tem muita gente ainda... Melhorou, eu acho que melhorou muito, mas tem muita gente ainda no Brasil, em São Paulo, que acha que o neoclássico é o luxo, né? E tá longe de ser o luxo de arquitetura aquilo. Então, assim, o conceito de valorizar a arquitetura do prédio ainda é muito nichado. É o cara da Ideias Árvores ali de São Paulo, classe altíssima, que vai fazer questão de pagar 1 metro quadrado maior para morar num apartamento autoral, assim, de um prédio autoral, com uma planta diferente. Acho que tem uma construção, melhorou muito. Você vê que quando assim, a gente entregou um prédio, cara, que ele é diferente no bairro, ele é mais bonito, ele não tem o muro, ele é mais aberto. Você vê que as pessoas veem diferença. Elas não sabem o que é isso, mas ela vê essa diferença, assim, ela sente que ele é mais bonito, sabe? As pessoas falam, caramba, esse prédio é bonito. Ela nem sabe, às vezes, por que ela tá achando que é bonito. Mas é uma construção, né? É um processo, mas incorporadoras fazendo. O que a gente entende já que a gente vai fazer, vamos fazer uma coisa legal. Vamos se preocupar, porque é parte da nossa obrigação. Mas eu entendo muito as incorporadoras maiores, com processo maior, de padronização pelo risco do processo, né? É uma equação muito complicada de resolver mesmo. Mas assim, por um lado a gente vê um mercado tão carente que uma arquitetura mais personalizada, a pessoa já topa pagar o dobro ou o triplo. Por outro lado, do ponto de vista para uma incorporadora, é isso, você passa um risco muito grande se você fazer uma coisa muito personalizada. Quanto mais personalizado, menos liquidez, maior o risco, mas você pode cobrar mais. Mas, enfim, o valor é o risco que você está tomando, né? Mas aí também vem um pouco, eu acho que... Por isso que eu me preocupo tanto com a educação das pessoas em relação ao espaço que elas vivem, não só apartamento, mas, sabe, anda pela cidade, vê qual que é a diferença que uma lojinha de esquina faz na segurança da rua. Qualquer prédio que aparecer em qualquer rua vai causar um impacto positivo ou negativo, porque o prédio já é uma coisa muito grande. Certeza. Então, assim, todo prédio ele está cumprindo alguma função social. Todo prédio ele está transformando a quadra, a rua, o bairro, a cidade, está mudando a rotina de todo mundo. É só você fazer um prédio com a entrada de carro por aqui ou por ali, a rotina de todo mundo já vai mudar um pouco, né? Então, assim, eu acho que, por um lado, a gente tem esse problema do mercado, de como se criar uma arquitetura personalizada, que ajude a cidade, que seja muito legal, mas também tem um produto atraente, e por outro lado uma educação do público, porque o cara, ele olha um 3D, ele também não sabe se aquele espaço é bom ou não. Um pouco porque eu acho que a gente ainda não tem essa educação despertada em relação ao espaço onde a gente vive. Todo mundo sabe que ir pra praia é mais gostoso porque você relaxa mais, mas do ponto de vista espacial, por que isso acontece? E quais são as coisas que estão na praia que te relaxam que a gente poderia ter na cidade? O quiosque com o coco, a gente consegue ter essa experiência na cidade. Então, acho que as pessoas a gente precisa tentar ajudar as pessoas a despertarem essa consciência para os espaços, para que elas também cobrem do mercado imobiliário, das incorporadoras e dos poderes públicos que estão fazendo o plano diretor, etc., para que elas sejam mais exigentes em relação a um espaço mais legal. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, o cara vai para Nova York. Nossa, incrível ficar em Nova York, cara. Você tem comércio, restaurante embaixo. Você vai em vários lugares. Aí, quando ele vai comprar um apartamento, o empreendimento que tem a loja embaixo, ele fala, não quero morar num lugar que tem alguma coisa embaixo. Sabe? Isso é muito louco. É educação. Que teve um trabalho até em questão de bicicleta, ciclovia, né? Tipo, a pessoa, nossa, eu vou pra Dinamarca, eu vou pra Amsterdã, maravilhoso, todo mundo anda de bicicleta. Aí quando faz uma ciclovia em algum lugar, que absurdo, eu não consigo parar meu carro. Então, é uma educação que a gente tá vivendo de se questionar. Por que é importante ter a pessoa embaixo ali, sentada, tomando um café embaixo do seu prédio? Porque aquilo gera segurança, igual você falou, tem gente na rua olhando, então tem mais pessoas, gera movimento. Então, essa construção, sabe, assim, da arquitetura pro nosso lado, quando você tá na mão na massa mesmo, assim, tipo, você viu a complexidade, né? Mas tem muita gente fazendo coisas legais e eu acho que já é muito melhor, assim, você viu, nos últimos anos melhorou muito. Melhorou muito, com certeza, mas isso que você tá falando para mim tem a ver com essa questão da insegurança cultural que cada indivíduo tem no Brasil. Por que lá fora é legal e aqui não?
qual que é a chave que você ligou e desligou? Você tem algum lado que você desvaloriza o país que você mora e as pessoas que conseguem viajar para esses lugares são pessoas que poderiam morar em outros países, mas você ainda está aqui? É uma relação muito esquisita. Você gosta ou não gosta daqui? Ou você gosta daqui para falar mal daqui? É uma coisa muito, muito engraçada, né? Que nem você está falando, assim. Eu moro no centro de São Paulo. Eu estou com uma condição que eu consigo escolher o lugar onde eu moro e eu faço questão de morar no centro da cidade, porque quando eu saio da porta do meu prédio, imediatamente eu estou em contato com uma pessoa muito rica, com o diretor da Globo, que está passando lá, que mora no Copan, e também do meu lado também tem um morador de rua, e a gente tem que lidar com todos esses conflitos que aparecem na cidade, mas eu acho que essa é a única forma que a gente tem de resolver os nossos conflitos. Não adianta cada um ficar dentro da sua bolha, dentro do seu bairro, que desse jeito ninguém vai conseguir ter empatia para entender os problemas dos outros e como esses problemas impactam a gente, para ter um país, uma cidade melhor, né? Até hoje tem gente que não entende qual que é a relação que cota ou que a educação pública tem com segurança. E a pessoa não está nem aí e faz um muro enorme em volta do prédio, mora dentro daquele universo que parece um mundo de casa de boneca, de Barbie, porque você tem uma varanda gourmet que não funciona como churrasqueira direito, você tem uma sala de cinema que não é uma experiência de cinema, espaços subutilizados simulando uma experiência de uma cidade que nunca vai passar a experiência de uma cidade porque não está na cidade. A gente está criando cidades com zonas de exceções, né? São várias pequenas bolhas onde as pessoas vivem, elas nunca vão entrar em contato com aquilo que é diferente deles. E como que a gente constrói cultura, como que a gente melhora o país, como a gente pensa em políticas públicas, como que a gente vota, sem saber quais são os problemas que rodeiam as outras pessoas, né? Acho que a gente vai perdendo a noção de sociedade, isso. E é muito difícil aí, e tem um impacto direto em como vai ser o seu quarto. Sim. Outro dia eu tava falando, você tem que votar direito, porque se você não vota numa pessoa que tá olhando pro planejamento urbano da cidade, a sua cama vai ter ácaro, a sua cama vai ter mofo, porque são essas políticas públicas que determinam como vão ser os prédios, que falam já um pouco como vai ser a ventilação cruzada, se vai ter iluminação, se não vai ter, e isso vai atrapalhar sua noite de sono, porque pode ser que tenha ácaro, porque o prédio foi posicionado numa forma que não tinha como fugir daquilo por conta da lei de ocupação do solo, em que não vai ter muito sol na sua cama. E aí? Você não votou direito, entendeu? Muito louco. E assim, isso só reforça desde o começo do nosso papo aqui a importância, como a arquitetura influencia a vida das pessoas, né? Como a arquitetura influencia na vida das pessoas e como tudo que a gente está falando, por mais que você negue, tem a ver com política. Com certeza. Não só a política das câmaras, dos votos, mas a sua política dentro de casa. Por exemplo, você querer estudar com seu filho na mesa de jantar é uma decisão totalmente diferente de meu filho vai ter uma escrivaninha e eu não quero me envolver com os estudos dele. E aí esse tipo de gente é o tipo de gente que vai cobrar nota do professor. Por que meu filho tirou nota baixa? Porque seu filho não estudou. Não, mas você tem que fazer meu filho estudar. Não, você que tem que fazer, você como pai tem que fazer seu filho estudar. Mas você não está vendo isso porque ele está preso num quarto. Você não está passando por esses conflitos, por essas negociações no dia a dia. E acaba que profissionalmente seu filho não vai dar muito, tem menos chance de dar certo, porque ele tem menos habilidades, porque, enfim, você não sabe o que seu filho está fazendo, não que você tem que, né? Que você tem que ficar vigiando o tempo todo, mas também não dá para terceirizar e abrir mão das responsabilidades que vêm com transtornos, vêm com peso, vêm com uma carga difícil de aguentar, mas que a gente precisa cada um assumir a sua responsabilidade, né? Então, assim, todas essas coisas são decisões políticas que influenciam diretamente na forma como a gente está construindo as nossas casas, como cada um está vivendo dentro dos seus quartos, como cada um está recebendo os amigos ou a família dentro de casa, né? Como estão sendo feitos os térreos dos prédios, que é o que moldam a qualidade da rua, está tudo entrelaçado. E é isso que eu tento fazer com que as pessoas consigam enxergar.
E isso só reforça a importância da pessoa, antes de pensar qual é a cor da parede que ela quer, como que ela vive, como que ela quer viver nos próximos anos, né? Como que ela quer estudar com o filho dela, qual é o ambiente. Isso só reforça isso, né? Antes dela pensar em qualquer coisa. Claro, a cor da parede é a coisa que você pode, se quiser, você decidir no dia, se quiser. É fácil, você, né, num apartamento, numa escala pequena, Lógico. você vai lá, em 1 hora a tinta tá pronta, você bota na mão do pintor, ele pinta. Mas toda essa construção que vem antes de como você quer morar é um processo que traz muita reflexão, né? Você parar pra pensar, né? Nossa, como que eu penso a paternidade? Como que eu penso a maternidade? Como que eu penso... eu gosto de receber os amigos mesmo? Porque às vezes a pessoa não gosta, só quer ficar sozinha e tá tudo certo. Eu tenho uma cliente que fala, eu quero morar numa livraria. Ué, mas você não precisa de cama? Não. Fala, tá bom, sabe? E eu acho que isso daqui é muito legal. Não, e cara, eu tô casado desde 2017, agora a gente tá reformando o apartamento, tô passando por essa loucura aí, que a minha esposa tá grávida, a gente vai ter o segundo filho. É muito louco como também as pessoas, a gente muda, né? Então, quando eu fiz o apartamento primeiro lá, eu tinha a sensação que eu ia receber as pessoas. Até no começo, o apartamento é muito comum, né? Você recebe muita gente e tal. Agora, a minha vida mudou completamente, que a preocupação da reforma do apartamento foi muito mais pensando no filho, porque eu já sei que ele vai abrir. Se eu não colocar uma tampinha ali no negócio da NET, da Vivo ali, ele vai puxar e vai tirar. Então, sabe, é isso, né? Tipo, você pensar na sua vida e a vida muda também, né? E no seu momento, né? E a gente precisa fazer um projeto que absorva esse tipo de mudança, principalmente para quem tem filho pequeno. O que eu mais vejo em rede social é quarto de criança que é feito para os pais gostarem, não é para o filho usar. Perfeito. Então, assim, tipo, as salas, os quartos, a criança a cada semana muda, né? Então, um dia tá engatinhando, aí 1 hora precisa de um berço, aí vai para uma cama no chão, que é recomendável para sentir a textura, ver o que dói, o que não dói, aprende a levantar. E esse tipo de quarto não é um quarto que vai ficar bonito, é um quarto meio zoneado. Sim. Até ele chegar numa fase que se consolide e você consiga fazer uma reforma de um quarto que vai durar uns 5 anos para a pessoa e depois vai durar mais tempo. É Amazona mesmo, é Amazona, e o jeito que funciona é ser Amazona, um baú com um monte de coisa, um revisteiro, não sei o que lá para ler livro junto. Não é o quarto do Instagram, não é o quarto do Instagram. Do decorado, né? Não é. Não, e isso só mostra quão complexo é a arquitetura, né? Tudo que vocês têm que saber para fazer um projeto. E assim, como a arquitetura às vezes nem sempre, assim, quer dizer, eu não acho que o objetivo final da arquitetura seja estético, porque se a gente, nesse caso, mira a estética de um quarto de criança, muito provavelmente a gente não vai fazer o melhor quarto para essa criança, porque ela não vai conseguir se desenvolver, ela não vai conseguir, né, porque a parede está toda pintadinha, tem um berço de ripadinho, não sei o que lá, não sei o que lá. Como que a criança se desenvolve num quarto que já está o terno completo, né? A camisa, o paletó e a calça, ela tá lá impecável, mas que você não pode amassar, sabe? Sim. Não, show de bola. Agora a Gabi do marketing vai fazer uma pergunta aí, vamos quebrar a quarta parede aqui do nosso podcast. E ela vai fazer uma pergunta ali. Na verdade, são 3. Primeira. Falando sobre os seus projetos, como funciona para você fazer diferentes tipos de projeto para pessoas diferentes, em lugares diferentes? Como é que funciona uma pessoa só fazer projeto para tantos estilos diferentes de pessoas? Eu desenvolvi um método que foi um pouco doloroso de desenvolver, passou por experiências complicadas, mas passou por também uma forma de diferente, uma transformação de como eu enxergo a prestação de serviço de arquitetura, né? Então, tem muitos arquitetos que se consideram autores dos projetos, mesmo quando sai em publicação, sempre falar qual foi o autor do projeto, mas eu me considero muito mais um tradutor do que um autor do projeto. Então, assim, a época que eu me via como autor do projeto criava conflitos, porque eu queria uma coisa, os clientes queriam outras. Hoje, como tradutor, eu vejo muito mais eu sendo uma pessoa que vai usar as próprias habilidades, os próprios gostos, para transformar a visão de mundo de cada pessoa naquele espaço. E aí, nesse sentido, as coisas começam a ficar um pouco mais fáceis hoje em dia. A gente tem um método, mas fica um pouco mais fácil porque, no final das contas,
acaba reduzindo bastante esses ruídos do arquiteto querer impor alguma coisa. E ouvindo bastante, é claro que é difícil, assim, eu preciso lutar contra o meu ego muitas vezes, eu preciso lutar contra coisas que eu acho certa ou que eu acho errado muitas vezes, mas entrando num processo onde pelo Instagram eu consigo captar os clientes corretos, que topem a minha abordagem, e dentro do desenvolvimento do projeto, os clientes e eu, os dois, estejam de coração aberto para conversar sobre as coisas, aí eu acho que facilitou bastante. Respondida. Agora, a outra pergunta quando você citou sobre o concreto aparente, você falou sobre o significado das coisas dentro da casa. Você acha que as pessoas estão verdadeiramente preocupadas com o significado das coisas ou só porque é bonito falar sobre o significado do que está ali? Eu acho que é o segundo caso, né? A gente vê muita... Nossos arquitetos vão me matar. Mas tem muito... Hoje em dia tem muito... Você entra lá no perfil de tal arquiteto, tá lá arquitetura com afeto, né? Aí eu fico pensando, o que você quer dizer com isso, né? Porque a arquitetura com afeto a gente já compra uma estética, né? O ladrilho hidráulico, uma coisa com texturinha, um tapetinho, não sei o que lá, um piso de madeira. E se fala arquitetura com afeto para fazer uma contraposição à arquitetura brutalista modernista, Paulo Mendes da Rocha, Niemeyer, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Mas você para ler os textos do Niemeyer e do Paulo Mendes da Rocha sobre as próprias obras, eles estão falando do lúdico, de como a criança brinca e não sei o que lá. Então, assim, essa abordagem de arquitetura com significado, arquitetura com afeto, é uma coisa que já é uma imposição daquilo que você julga afetivo em contraposição. Você fala, Paulo Mendes da Rocha não tem nada de afetivo, eu faço uma coisa afetiva. Mas no fundo, você só está negando o tipo de afeto que outra pessoa consegue enxergar naquela estética ou naquele espaço. Então, assim, eu acho que, para responder a pergunta de forma mais simples, eu acho que, de fato, as pessoas talvez até se preocupem no significado das coisas quando convém. Quando se concorda comigo. Agora, se eu falar, não, Paulo Mendes da Rocha, você vê o livro da Casa Butantã, que acho que a Catarina Otondo fez, ele está falando o tempo todo do lúdico, e a estrutura é só uma coisa que viabiliza aquela forma lúdica de se viver. Então, mas para esse caso não serve. Para esse caso não tem afeto, sabe? Então, acho que as pessoas estão preocupadas, mas ao mesmo tempo não. Elas estão preocupadas em outras pessoas concordarem com elas, porque eu acho que rola um pouco de insegurança, mais do que realmente entender qual que é o significado real das coisas. Ou qual o significado que cada um pode dar para as coisas, né? E agora, a última pergunta. Enquanto você estava falando sobre a psicologia das cores, eu estava pensando também no Feng Shui, que tem muitas dicas de como aplicar isso dentro da casa, e eu queria saber qual a sua opinião sobre isso também. Eu não conheço muito, nunca fui atrás, mas assim, o que eu sei é, por exemplo, Seul, capital da Coreia do Sul, ela foi construída e planejada dentro de princípios do Feng Shui. Então, qual que é a posição do rio em relação ao centro da cidade, qual que é a posição das montanhas em relação ao centro da cidade. Mas assim, de forma geral, eu não gosto muito dessas abordagens estilísticas. Tudo bem que Feng Shui não é tanto um estilo, mas eu não gosto muito dessas abordagens de minimalismo, maximalismo, ou até mesmo do Feng Shui, porque eu nunca sei qual que é o contexto da pessoa. Então, igual a psicologia das cores, pode ser que a pessoa responda bem aos princípios do Feng Shui, pode ser que não, porque ela gosta do Feng Shui, está gostando do Feng Shui porque é exótico, porque ela quer parecer descolada, ou na cabeça dela ela está explorando o mundo através do Feng Shui. Então, eu sempre tento fugir desses métodos com algum nome e tento me ater às perguntas mais puras possíveis, que é: você gosta ou não gosta? É isso que importa, você gosta ou não gosta? Você tá dentro do Feng Shui ou não, mas você gosta. Eu acho que é aí que entra a parte do afeto, né? Do afeto no projeto, que é saber se faz sentido para a pessoa ou não.
e entender se ela tá fazendo isso porque tem significado para ela ou porque tem significado para os outros. Exatamente. Foram essas as perguntas. Boa, Gabi. Legal, Bruno. Cara, gostaria de agradecer aí. Foi muito legal. Deve a gente conversar horas aqui. É muito bom entender e ouvir as suas opiniões aí. Acho que fez muito sentido. Muito obrigado pela participação. Foi muito legal conversar com você, conhecer um pouquinho mais a sua história. Gostaria de agradecer quem ouviu até agora. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui. A gente vai mandar pro Bruno. Sigam ele nas redes sociais. Ele faz um conteúdo muito legal. Essa ideia de verdade aí da arquitetura faz muito sentido. Você gostou da participação? Como é que foi? Adorei. Só podia ficar melhor com álcool. Sim. Como é que chama aquela bebida coreana que é famosa também? Soju, né? Por causa da série que estourou a venda, né? Por causa do Round 6, eu acho. Total. Lá tem soju é igual água. Não, muito legal. Então, cara, como é que o pessoal te acompanha, Bruno? Até explicar um pouquinho a uma pessoa que gostou do seu trabalho, como é que ela chega em você para entender, como que para ser um cliente também, se você puder explicar um pouquinho pro pessoal. Tá legal. Você gostou dessa conversa? Se você se identifica, quer saber mais do meu trabalho, segue lá no TikTok, no Instagram, Bruno Kim Arquitetura, tudo junto. Você pode entrar no meu site também, que é um site mais portfólio, chama brunokim.arc, de arquitetura.br, brunokim.arc.br. E é isso aí, gente. Vamos embora prestar atenção nos espaços que cada um frequenta, ficar um pouco mais atento com as coisas que estão acontecendo ao redor de cada um, e tentar entender como cada espaço influencia a sua própria individualidade, o seu próprio humor, que aí eu acho que aos poucos, a gente vai construindo cidades, bairros, edifícios mais legais e, consequentemente, uma sociedade mais saudável. Muito legal, boa mensagem aí. Pessoal, muito obrigado para quem ouviu. Siga o nosso canal, curta esse vídeo, mande para mais pessoas. A arquitetura, a gente falar de arquitetura é uma coisa que a gente vive muito no dia a dia, que as pessoas não falam tanto e não acompanham tanto. Então, quanto mais pessoas entenderem sobre arquitetura, conseguir descrever o sentimento dela com a arquitetura, com certeza a gente vai ter cidades melhores e vidas melhores também, né? Então, muito obrigado. Siga todas as redes sociais da M Fernandes, nosso canal. E 5 estrelinhas no Spotify, curta esse vídeo. Bruno, muito obrigado novamente, foi um prazer falar com você. Falou, valeu, hein? Bora bater a Billie Eilish no Spotify. Valeu, tchau.